dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você está nos assistindo. Chegamos ao nosso quarto episódio do Nosso Jurídico, o nosso podcast que fala com advogados, promotores, juízes, e hoje nós temos a grande oportunidade de saber como é ser um presidente de sindicato de servidor público. A gente tem sempre uma noção de que a defesa do trabalhador, do funcionário, exige, né, do presidente um pulso firme, mas a gente não sabe como que é estar do outro lado. A gente, como advogado, profissional, acaba vendo de fora e, né, tira conclusões, às vezes até equivocadas, mas vamos ter hoje a experiência de saber como é a vida de um presidente e como é lidar com seus servidores e como é agora ele, que também agora é advogado. Então ele vai apontar todas as moedas dessa vida profissional. O nosso entrevistado hoje é Semião Pedro Pereira, tá? Então ele é formado em comunicação social, especialista em comunicação em cultura e arte, formado em direito, especialista em direito penal e especialista em gestão pública. Então tem um bom currículo, uma boa atividade profissional e a sua vida profissional. É servidor público desde 2003 e atualmente é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaiópolis e é advogado. Seja muito bem-vindo, Semião. Espero que o nosso bate-papo hoje seja muito proveitoso e que você traga aí uma cultura, uma experiência de vida que nós não temos e com certeza tem várias pessoas aí que querem saber como que é essa experiência de ser presidente e essa vida profissional aí que você já leva há muitos anos. Olá, Kleber. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores do podcast. Então é uma satisfação em participar aqui desse podcast e a gente poder compartilhar um pouco da nossa vivência aí profissional e nesse aspecto do direito sindical, no dia a dia, como que funciona a atividade do sindicato, o que faz um sindicato, qual que é a origem desse sindicato. Então, hoje, o nosso objetivo é estar tentando levar ao público como que funciona a prática diária da atividade sindical. Legal, legal. Simeão, a primeira coisa que eu quero entender, você foi servidor público, é servidor público desde 2003. Quando você assumiu, você foi empossado, você já pensava em ser presidente ou isso é algo que vai surgindo em conversa com colegas? Vamos pensar, daqui a pouco você vê com o negócio lá, se você não botar um pouco de regra, não ter alguém lutando por você, você acaba sendo esquecido. Como que surge esse sentimento? Essa história minha é bastante curiosa, porque eu passei no concurso público no ano 2002, se não me falha a memória. Em 2003 eu tomei posse na gestão daquela época e eu comecei trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde. Então eu desempenhava várias funções lá, agendamento de viagens, marcava consultas e eu vim trabalhando na prefeitura. E sempre eu me deparava com um colega com algum problema. Sempre tinha algum problema de direito, a pessoa não recebeu uma férias corretamente, tinha um direito de dobra pela legislação, não recebia, e aí aquilo sempre me chamava atenção. Mas passava dia por dia e ficava naquilo. Aí, determinado ano, a ex-presidente do sindicato, aqui de Itaiópolis, ela chegou para mim e falou bem assim, Simeão, você nunca teve vontade de ser presidente do sindicato? Mas eu confesso para você, eu não entendia nada daquilo. Não sabia o que era um sindicato. Na época eu tinha 19, 20 anos, por aí, de idade. E aí eu sentei com ela, lembro bem. Quem era presidente na época? Era a Josane Dias, professora. E aí a gente sentou e fomos conversando e ela falou, acho que você deveria de assumir, você é uma pessoa jovem, né, tem aí uma boa comunicação, um bom relacionamento com o funcionário, e que tal se você encarasse esse desafio? Foi mais ou menos assim. Aí eu falei, obrigado pelo reconhecimento e tal, eu acho que vou encarar.
Mas isso você lá com 19, 20 anos? Isso, não, perdão. Ou Eu já tinha uma fase de trabalho na prefeitura. Isso já tinha passado aí perto de uns 8 anos, mais ou menos, 7 anos que eu estava dentro no cargo, e aí que aconteceu essa situação. E aí foi que ocorreu o processo de eleição, e a gente se candidatou, formamos uma equipe, e não teve oposição, não teve nada, e começamos o trabalho. Até hoje eu não tenho oposição, né? É que eu digo assim, é mais uma tarefa de você botar a cara a tapa, você tá ali à frente, não é fácil, assim. Sim, eu digo, se fosse fácil, ia ter gente se estapeando para fazer isso. Isso, a atividade sindical, ela é eletiva, então eu tô no cargo, mas posso ter dentro do quadro oposição que, se o associado julgar melhor, vai escolher outra pessoa. A gente sempre procura fazer um trabalho de bastante proximidade com eles, sempre demonstrando o que está sendo feito, né, sempre levando o máximo de transparência para que eles possam estar aprovando esse nosso trabalho da nossa diretoria. Até porque quando você, assim, pelo que eu me lembro, quando você assumiu, não tinha sede, não tinha nada, né? Isso. Você fala assim, era mais como se fosse, você pegou meio tudo mato e hoje, né, quem vier, se tiver outros, vai pegar uma estrutura já bem mais adequada. Até curiosamente, quando nós assumimos, não tinha sócio. Não tinha sócio contribuindo com... O nosso estatuto ele prevê uma mensalidade. Então, para você se filiar no sindicato, se associar, você precisa pagar uma mensalidade, conforme o estatuto prevê. E quando eu assumi que a gente foi buscar essa lista da mensalidade, não tinha na prefeitura, não havia descontos. Então a gente pegou lá, formalizou uma ficha, e nessa ficha a gente autorizou o desconto, né, conforme o estatuto previa, e fomos em busca do servidor, trazendo um por um. Um sindicato hoje sem contribuição, cara, não consegue sobreviver. E qual é a sensação, por exemplo, a gente sabe que nem todos são filiados, né? Por uma série de razão. Mas o sindicato, quando vai batalhar alguma coisa pro servidor, abrange todo mundo. Isso. E qual é a sensação, por exemplo, de você trabalhar, às vezes você dá a cara a tapa, arrumar, às vezes, né, briga e tudo, e daqui a pouco uma minoria a minoria fazer parte, às vezes uma maioria não querer, e às vezes não contribuir com isso. Já está acostumado com isso? Ou ainda acha um pouco de ingratidão? O meu sentimento é de um enfraquecimento da própria categoria. Então, você veja assim, se você quer um sindicato fortalecido, uma associação atuante, você precisa botar recurso nela. Nós não temos como trabalhar sem ter recursos. Então, hoje, curiosamente, a legislação, a própria Constituição, ela assegura que o sindicato tem que participar das negociações, das convenções coletivas. Mas no momento que o sindicato estabelece um custeio, aí se torna opcional para o trabalhador. Então ele não é mais compulsório como vinha sendo até a reforma trabalhista de 2017. E é interessante porque hoje você é advogado, então você contribui naturalmente com a OAB. Todo ano a gente vai lá, né, tem um valorzinho lá, um valor até alto, a gente vai lá, contribui, a parte médica tem, nutricionista tem, são conselhos. Se você não tiver um conselho que brigue por você, quem que vai brigar? Então a gente naturalmente tem que contribuir. E eu vejo às vezes a parte do servidor público, uma boa parte não contribui, uma boa parte contribui. Mas se você for pensar, deveria ter uniformidade, porque querendo ou não, se você tem um conselho, daqui a pouco todos os funcionários estão no sindicato, você vai brigar por todos os funcionários. E não vai ficar aquela coisa um por um. E aí, óbvio que qualquer gestor público vai sempre chamar, porque querendo ou não, vocês vão ter muito mais poder, né? Exato.
É interessante agora que tem um tema bem quente aí no Supremo, é o tema 935, né? Que o Supremo julgou que pode ser instituído contribuição, tá, para toda a categoria, assegurando o direito de oposição. Mas aí você sabe que quando vai botar uma contribuição para o funcionário público, um desconto a mais, o cara vai lá, não quer. Ele vai lá e vai se opor. E assim, é meio que uma reação natural da pessoa. A gente não gosta de ser cobrado em nada, né? Por exemplo, você paga o teu IPTU porque você gosta, que você quer pagar, de repente é algo meio coercitivo, mas você sabe, tem a perspectiva que aquilo vai melhorar a tua cidade. E o legal é o seguinte, né? O pessoal que às vezes está assistindo, o sindicato tem as possibilidades das ações coletivas. Sim. Então, assim, quando o sindicato está brigando coletivamente numa ação judicial, o resultado vai vir para todo mundo. Né? Então, se daqui a pouco você tiver, tudo bem, associativa, mas aquela do resultado também, você puder, né? Vou cobrar essa do resultado, porque ele está te dando o resultado. Tá brigando por você, tá fazendo. Eu acho, assim, se você pensar na lógica, é mais do que justo. A OAB conseguiu algo para nós advogados. Vai lá, brigou por um desconto. Daqui a pouco tem um convênio legal, uma coisa legal. Agora não, eu não sou advogado porque eu não contribuo. Não, tem que aproveitar, entendeu? Então, quando você vê a equipe trabalhando, e a gente vê hoje, nossa, né, eu sempre falo que o Geiso, que é o presidente da subseção, como trabalha e evolui, como a seccional trabalha e evolui, sabe? As coisas vão funcionando, mas porque vai ficando forte. Se fica fraco, você não vai tendo as coisas. Né? E não é merecimento. Eu digo assim, a gente quer um pouquinho a mais. Eu não vejo problema em contribuir. Né? Porque é bacana isso aí. E deixa eu te perguntar, quando você entrou nessa vida sindical, você era servidor público ainda, você ainda mantinha essa relação? Porque é natural que vai estremecendo a relação, né? Porque assim, você tem lá um prefeito, e daqui a pouco você é o servidor e tal, não tem como conciliar isso, ou tem? Na minha vida foi tudo novidade durante esse meu ingresso na militância do sindicalismo. Porque aqui em Itaiópolis, por exemplo, eu tentava do início conciliar o sindicato com a minha carga horária da prefeitura. Uhum. Mas você sabe que o funcionário ele vai querer uma explicação, uma informação depois do expediente. Durante o expediente não tem como se ficar tentando discutir um direito do funcionário público. E aí, realmente eu sofri muita represália, sabe? Eu passei por uns momentos de bastante tensão, fiquei sem salário, né? Eu fiquei aí praticamente 3 anos sem vencimento público, né? Eu sofri um processo administrativo, fui exonerado da prefeitura. Falando, não foi esse caso que você foi afastado porque era presidente? Você não tinha também era presidente, daí porque tinha inimizade com o prefeito não gostava? Porque acho que na ação foi algo assim, não sei. E depois foi reconhecido aqui no TJ que estava errado, né? Isso. Na verdade, o que eu fazia? Eu fazia uns freelance para um jornal da época, sabe? Mas eu fazia uns freelance lá e tinha temas políticos quentes. Então a gente expressava a opinião, o sentimento da população. Por exemplo, rua esburacada, lama, poeira. Isso era outra coisa. Esgoto, né? A céu aberto. Isso, fora. Fora. Mas claro que, combinado com a atividade sindical, tudo isso eles foram cercando e fechando o trabalho. Não deixava a gente expressar a opinião da gente, mesmo que fora do expediente. Isso eu não estou falando dentro, estou falando fora do expediente. Mas aí gerou-se um processo administrativo e eu paguei muito por essa luta, por essa batalha, eu paguei um preço muito alto, sabe? Então hoje, depois entrei na justiça, conseguimos anular toda esse
processo administrativo e eu reingressei e o município me pagou. Então, esses salários que ficaram... Sim, natural, né? Sim. Então, aí, como eu te falo, para mim teve um custo, sabe? Um preço. E o meu psicológico também, né? Eu sempre falo, processo administrativo, como eu fui procurador, eu sempre falo, processo administrativo não precisa chegar efetivamente uma penalidade lá na frente. Eu sempre falo que o processo, se você colocou o nome, o teu nome ali, cara, aquilo já vai te abalar psicologicamente. Pode ser a coisa mais simples. Qualquer servidor que receba um processo administrativo vai ficar estressado, vai ficar... E é uma conclusão, a gente conversava antes, é uma conclusão que eu retiro já de 11 anos. Então, qualquer pessoa que se importe vai ficar chateada, vai ficar amarrada, e às vezes só o fato de ter processo, eu falo, não precisa ter uma penalidade, às vezes ali já foi suficiente, sei lá, advertência ou arquiva. Claro, a gente sabe que tem casos muito mais graves. Eu, particularmente, não lembro de nenhum caso tão grave em Itaiópolis, assim. Tem um ou outro caso, né? Às vezes que a gente sabe, sim, mas e nem eram efetivas, ainda eram os temporários, às vezes uma conduta ou outra, né? Isso geralmente mais, né? Eu lembro, acho, 1 ou 2 episódios de uma creche que deu ali, mas, nossa, assim, não chega nem aos pés do que a gente já vê fora, assim, do Brasilzão, né? Mas é interessante essa lógica do processo em si, como... A pessoa fica chateada, assim, fica marcada. E às vezes tem gestor público que já vem, não, eu vou abrir processo administrativo para tudo. Pô, eu não sei, o que você acha desse tipo de conduta, assim, pro servidor? Isso é uma coisa que pega bem ou não pega? Ou ser mais rígido? Não sei. Olha, Kleber, eu não sou contrário ao processo administrativo. Não sou, em hipótese alguma. Mas eu sempre defendo que a parte acusada ela tem que exercer todas as garantias de defesa. Então, tudo que ela quiser empregar na defesa dela, ela tem que ter assegurado esse direito. E o que eu sinto assim, Kleber? Não há uma comissão dentro do município, alguém com mais conhecimento técnico, com exceção da procuradoria. Com exceção, mas que é natural, né? Dos servidores que compõem a comissão, você sente assim que às vezes tem decisões que não respeitam aí o direito da outra parte, sabe? Então a gente tem aí na nossa gestão agora inúmeros processos administrativos, eles aumentaram. Então, os processos administrativos vêm numa crescente. Tá correto? Não tá? O município está tentando proteger aí. Mas você sabe que essa ideia de eventualmente ter uma comissão, vamos dizer, quase uma comissão permanente, né? De você ter alguém que vai seguir uma lógica de um trâmite, um processo, que você saiba onde que vai estar aquele processo, porque você agora é advogado, né? Então já vive isso há muito tempo, e é tão bom quando tem essa lógica, né? De você seguir, agora você sabe que vai acontecer isso, em tal lugar. Talvez uma comissão permanente, que a pessoa seja valorizada, né, para estudar um pouquinho mais, para entender um pouquinho como funciona, acho que valeria a pena, sabe? Talvez é uma pauta aí de se colocar. E até acho prudente que recebam por isso. Com certeza. Que tenham um pouco de independência, que não fiquem, de repente, a gente alega, às vezes, nulidade porque a pessoa recebe gratificação. Então, será que há imparcialidade naquele julgador? Talvez abra um processo, não sei, talvez abra um processo seletivo para todo mundo se inscrever e talvez aquelas pessoas que forem aprovadas, né? Agora você vai fazer parte, sei lá, de um biênio, um triênio para conduzir os processos administrativos. Talvez seja interessante, né? Porque daí você poderia receber, faz depois do teu horário de expediente, apesar de que tem que ser durante o expediente, porque a gente fora do expediente, tá? Quem que vai trabalhar à noite? O advogado vai trabalhar 10 da noite lá? Não, difícil. Mas essa lógica é a mesma que eu sinto, por exemplo, na licitação. Por exemplo, a gente sabe que tem que eventualmente ter uma comissão de apoio, que se coloca às vezes um pregoeiro que não tem conhecimento, porque o servidor não ganha nada por isso, é pensado, colocado lá. Exato. Pô,
É óbvio que ele não. Assim, ele vai estar despreparado, e às vezes, quando está despreparado, ou ele vai dar muita canetada. Tem gente que responde agressividade, tem gente que responde, né, de diversas formas, tem gente que às vezes pode levar penalidade, às vezes, de Tribunal de Contas, porque não é bem orientado, sabe? E a gente ali que está vivendo isso todo dia. Cara, a gente sabe o que tem que fazer, né? Às vezes eu tenho dó assim, do servidor dessa forma que eles são colocados nas coisas assim. O seu servidor é obrigado a estar lá. Não é, né? Então, eu acho que tem que realmente brigar para, pelo menos, ganhar uma gratificação nesse sentido e ser valorizado nisso. Porque é uma função, cara, chatinha de fazer. Chata, você pega a rusga com os próprios colegas né? Porque a pessoa acaba mirando o pessoal daquela comissão, mas a gente explica que isso é uma função e que a administração pública tem essa possibilidade de investigar uma conduta, porque não dá simplesmente o servidor agiu com negligência, você simplesmente deixar que aquilo abafe. Não é assim, tem que verificar. Como você falou, tem casos que às vezes vai para arquivamento. Pronto, já deu o resultado. Mas precisa apurar. E eu falo, às vezes o resultado já deu. Você entende? Não, às vezes... É que assim, são momentos, eu acho que todo mundo passa por momentos da vida. Tem momentos em que a pessoa vai estar bem produtiva, vai ter momentos que não vai estar produtiva, e ela vai estar passando mal, ou está com, né, depressão. Cara, são momentos da vida de cada um. E às vezes a gente acha que precisa estar 100%. Às vezes não vão considerar que em 10 anos ela sempre esteve 100%. Em 3 meses ela não estava 100%, processo administrativo. E aqueles 10 anos que ela teve bem, ninguém reconheceu. Né? Exato. É isso. Eu vejo, pelo menos quando eu faço esses atendimentos, geralmente é isso. Né? Deixa eu te perguntar, comunicação social, relações públicas. Minha esposa, ela começou relações públicas. E qual que era a ideia de cursar? Pois então, primeiramente, te falar que a ideia, na época, era o meu bolso. Era o curso que eu conseguia pagar na universidade, na época. Então, eu tinha meu salário, minha remuneração da prefeitura, e eu queria fazer um curso superior. Mas a área que eu achei que me enquadrava, me encaixava melhor, seria esse curso aí. E, curiosamente, o valor da mensalidade, ele praticamente era o que eu recebi de remuneração na época. Então, tinha ajuda do pai com a mãe para pagar o ônibus. Na época tinha o ônibus e tal. E aí eu fiz esse curso e é uma área que eu gosto bastante também, né? Comunicação, essa questão corporativa. E eu participei de vários congressos a nível nacional. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Natal. Eu tive um encontro muito grande em São Paulo de comunicação social, até inclusive tenho participação num livro, né, que agora era um compilado de cases nacionais de comunicação, e eu lembro que na época a gente abordou a perspectiva da comunicação do Skoll Beats. Aí uma época a gente fez um outro artigo em parceria com um professor orientador meu, nós abordamos as estratégias de comunicação na véspera da falência da Varig. Então a Varig estava num processo de falência e nós sentíamos que os trabalhadores da companhia aérea, eles estavam eles mesmos tentando defender para que a empresa não quebrasse. Então eles criaram várias estratégias realçando as belezas do Brasil, a questão do turismo, da Bahia, vários pontos turísticos, e fizeram vários panfletos, várias mídias casando a marca Varig com os pontos turísticos do Brasil. Então eles estavam tentando buscar que as pessoas utilizassem o transporte aéreo para tentar recuperar a empresa. Então isso foi um case de bastante sucesso. A gente apresentou também, sabe, num evento nacional que se chama Intercom. Ele acontece em vários locais do Brasil. E eu vi que isso me rendeu muita experiência.
Você sabe que você falou um negócio e é interessante, saber, os funcionários tentando ali levantar uma empresa. E aí eu estava vendo um colega e ele palestrando e ele falando o seguinte, que às vezes a gente tenta, o funcionário tem que se adaptar à empresa. E hoje tem acontecido o inverso, e ele deixa isso muito bem claro. Ele fala assim, essa geração Z, e aí tá lá, né, a capa ali, e eles falam assim, a gente não é bobo. E ele falando o seguinte, olha, realmente não é hoje a empresa ela tem que começar também a se adaptar ao funcionário, porque não existe mais aquela lógica antiga. Todo mundo já sabe o que pode, o que não pode, e você tem que adaptar, talvez para criar esse tipo de ambiente que o funcionário vai lutar também pela empresa, porque esse é o objetivo. Não é você ter um funcionário e bate o ponto, tchau e pensa, não. Você tem que ter alguém que vai também batalhar por você. E eu achei interessante essa lógica, porque às vezes a gente... Não, o funcionário tem que se adaptar à empresa. Será? Hoje já está começando, se você quer trabalhar com vendas, você tem que pensar ao contrário. Então, só para ver como as coisas estão mudando. Esse case também que nós trabalhamos na área da comunicação do Skol Beats, em São Paulo. Então, por que da garrafinha da Skol Beats, desse lançamento, intercalando ele, fazendo conexão com os gêneros musicais, da música eletrônica? Então teve toda uma ideia da Skol para atrair um público-alvo, que era a juventude. Então, no evento temático em São Paulo, da Skol Beats, você tinha aquelas áreas de descanso, aqueles puff grande. Então, era uma festa para a juventude, ligando a marca, a garrafa, a cerveja específica para aquele público, e um ambiente também voltado para aquele público. Então, nesse artigo, nós analisamos toda essa questão da comunicação, as estratégias para mirar esse público. E a gente viu que foi um sucesso da Skol na época. Deixa eu te perguntar, você já viu isso sendo aplicado para servidor público? Vamos dizer, algum ambiente que você... A gente sabe que talvez tem alguns lugares que são ícones. Tem algum município que aplique esse tipo de sei lá, de comunicação, não entretenimento, mas eu digo assim, que consiga abraçar de um jeito que o servidor se sinta realmente abraçado por um município, um órgão público, ou não conhece nenhum? Olha, é um desafio. Eu vejo hoje que os municípios eles não conseguem ter um diálogo, a gestão não consegue ter um diálogo alinhado com o servidor. Então, por exemplo, assim, você investir num profissional de comunicação. Esse profissional, uma das ferramentas dele é a pesquisa de clima interno. Então, você consegue mapear o clima organizacional. Então, é algo que você conseguiria sentir onde está o descontentamento da classe, porque nem sempre é remuneração. Às vezes é pessoal, né? Exato. Então você consegue, só que eu não consigo visualizar um município que dê espaço para essa área. Há muito tempo atrás nós tínhamos um setor O que é uma pena, porque todas as empresas no ambiente privado investem em melhoria para o servidor, investem em qualificação técnica. Eu digo qualificação técnica é você pagar uma palestra motivacional que seja imponente, algo que seja legal para você criar realmente um ambiente corporativo. Porque você está dentro de uma corporação, está trabalhando por ali. E às vezes eu vejo aqui, um funcionário está dentro de um posto de saúde e não se dá bem com a equipe. Exato. Por que você não tira? Por que você não identifica? Porque às vezes aquele funcionário realmente vai precisar ser deslocado e daqui a pouco ele vai se sentir bem, ou daqui a pouco um funcionário que não se dá bem. Pô, você identificar essas coisas e você organizar para tirar 100% da tua equipe. E não simplesmente, porque às vezes eu vejo assim, hoje todo mundo, não, é servidor público. Mas por que não pode ser diferente? Às vezes é porque o próprio administrador às vezes trata ele, não, é servidor público, não tem... Não, peraí, você é o chefe, você tem talvez 900, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários para gerir. Você tem que pensar como fazer isso dar certo, porque se uma empresa privada dá,
E algumas empresas são, né, tem muita gente que fala que é muito bom de trabalhar, por que que no poder público também não pode ser assim? Ah, mas você recebe para isso. Todo mundo recebe para alguma coisa. Todo mundo já presta um serviço bom. Isso é o básico, mas passar 20, 30 anos ali, você tem que fazer esse cara passar 20, 30 anos bem, porque ele vai atender bem, ele vai querer estar ali. Talvez é uma lógica, né? E o que a gente sente? Quando o funcionário está no fim da carreira, ele está realmente entediado. Ele quer sair da prefeitura. Eu tenho meus requisitos para se aposentar, eu quero me aposentar. Tem exceções de abono, de permanência. Mas assim, daí ele estava uma questão talvez financeira, mas essa é uma visão realmente que você percebe em todo mundo. Você está entediado, talvez o cara ficou na mesma função muito tempo, não viu mais nada agregando para ele profissionalmente. E você poderia dar essa condição, né? Porque você vai perder alguém que já está treinado, habituado e já atende bem. Né? Claro, tem umas exceções que passou do começo ao meio, fim, do jeito, do estilo dele, né? Talvez ele né? Tem gente que atende mal, mas isso em todos os lugares, não é só porque é servidor público, né? Todos os lugares tem gente que não é boa para atender o público. Eu contratei, por exemplo, uma empresa especialista para achar um perfil de vendedor. Aí eu rodei uma campanha de marketing, selecionei, veio vários perfis muito bons, técnicos, e aí chegou ao final 2 currículos. E a pessoa que eu contratei, a Daiane, muito boa, comunicativa, atenciosa. Eu falo assim, você veja só, talvez se eu tivesse feito a condução, teria me embananado. Eu ia contratar alguém que não era. E às vezes tem que ter esse olhar, porque às vezes você vai ter uma pessoa que talvez não é boa para atender o público. Ela vai ser boa para quê? Operacional. Então, vai ter que deixar no operacional. O público precisa de gente que gosta de atender público. E você não vai transformar essa pessoa do nada ela vai gostar de atender público. Não vai. Não vai. É perfil. É perfil. Eu gosto de atender. Mas tem um monte de advogados que gostam de sentar atrás da cadeira e escrever. Por que você vai colocar ele para atender? Ele não vai fechar. Ele não tem o perfil. Talvez falta um pouco desse mapeamento também na administração. Porque aí você tiraria talvez um monte de reclamação que às vezes é infundado. E às vezes o cara vai ficar no cantinho dele lá. Ah, eu gosto de ficar fazendo só a parte técnica. Deixa o outro atender. Exato. Né? Por isso que investir nesse profissional que a gente está falando, em comunicação, eu vejo que não é uma despesa. Eu vejo que isso é melhorar o clima interno. Porque como você falou, são vários setores e às vezes tem as divergências. E isso acaba criando um clima muito ruim no setor. Então, de repente, fazer esses mapeamentos, dar uma condição melhor de relacionamento para essas pessoas, enfim, usar as estratégias que hoje são possíveis, eu vejo que resolveria sim, melhoraria muito até o próprio atendimento da população. Deixa eu te perguntar, você é presidente do sindicato, vocês atendem Itaiópolis, Santa Terezinha e Três Barras. E Três Barras. Você vê esse tipo de mentalidade, por exemplo, no gestor ou com quem você já conversou? Você já tem uma experiência de vários anos. Você já viu alguém interessado nisso? Não. Nenhum, zero? Não. O que eu vejo assim, Kleber, o prefeito ele entra, é eleito e ele começa a governar. Então, assim, o servidor público é uma situação que ele tem que resolver. Então, natural. Natural. Mas aí ele tem várias demandas da população. Então, eu sinto assim que, conforme vai transcorrendo a gestão, seja quem for o prefeito, o servidor público começa a ser, entre aspas, um problema para o prefeito. E não deveria, né? Porque é a porta de entrada para a população. Querendo ou não, é ele e todos os servidores. Pô, é o time dele. E aí a gente vê que o servidor público, dentro de qualquer gestão que seja, ele começa a ficar de lado. Então o que o prefeito pensa lá? Preciso fazer revisão geral anual. Está lá na Constituição. Então eu vou ver o que deu de índice e vou aplicar. É claro que as pessoas esperam mais. E aí essas pessoas começam a se desmotivar, começam a reclamar, começam a ir no sindicato. O que nós vamos fazer?
Vamos aceitar essa bagatela, que às vezes a perda inflacionária ela é muito insignificante. Então, tudo isso vai caminhando para um desgosto e a gente não vê o prefeito, seja ele quem for, nos municípios da região também, pensando em algo que possa equacionar, que possa resolver isso. Não se vê, se repete, só muda as pessoas, sabe? Curiosidade. Tem período, por exemplo, agora entra uma nova gestão. Para o sindicato, é mais fácil os primeiros anos, os últimos anos, e aí, até pensando na parte eleitoral, é melhor o último ano ou os primeiros anos? Ou não tem isso? Olha, não sei se existe um... Assim, o que eu sinto? Governo novo, diálogo novo. Então a gente tem essa esperança, essa expectativa que a gente vai poder sentar, como nós estamos aqui, e debater os problemas da categoria. Agora eu não sei como que vai ser o tempo e a disponibilidade do executivo para debater esses temas. E geralmente esses temas, querendo ou não, naturalmente vai caminhar para aumento de despesa. Porque se você começa a buscar uma melhoria, no fundo acaba girando em torno de dinheiro, né, e vai aumentar gasto com o pessoal. Aí depende até que ponto que esse novo executivo está disposto a dialogar. Nessas negociações, como é que começa, por exemplo, eu nunca participei, como que começa a primeira reivindicação lá na ponta? Porque, por exemplo, vamos dizer, um novo governo, uma nova conversa e está tudo certo, né? Então, vamos dizer, ainda está mil maravilhas, mas vamos dizer que você tem ali a tua posição, os filiados começam a ir no sindicato. Vocês vão começando a organizar a pauta do ano ou isso já vem pré-programado? Como que eu tenho feito, Kleber? Na minha situação, cada sindicato tem sua diretoria e seu perfil de trabalho. Eu tenho feito assim, nesses últimos anos. Nós agendamos uma assembleia no início do ano, ali próximo da database, de repente uns 45 dias antes da database, e a gente ouve a categoria. Sentamos em conjunto e elaboramos uma pauta em conjunto. Eu nunca fiz pauta sozinho com mais 5 pessoas da diretoria, não. Eu não trabalho assim, eu gosto de dar voz para aquele que precisa ter voz, que é o servidor lá da base. Sim. Então ele vai dizer, eu quero que aumente o vale transporte, eu quero que aumente o auxílio alimentação, e assim vai. E aí nessas horas não tem aquele servidor que não faz parte, não é afiliado, e daí começa a reivindicar coisa, ué? Tem. Você não tá na reunião, pô? Como que você quer? Eu falo para você assim, Kleber, eu já trato com naturalidade isso, sabe? Eu não espero, sempre fui muito tranquilo nessa parte. A pessoa está afiliada, de repente ele resolve não contribuir, quer sair do quadro social, tranquilidade, sabe? Eu não faço mais aquela correria de ficar pedindo, venha fortalecer. Não, você tem tua opção. Você quer participar e fortalecer ou você não quer. Então a gente tem muitos que não fazem parte e que estão pedindo melhoria. Mas aí você pede uma contribuição para ele. Uma mensalidade, ou vamos supor que nós aprovamos uma taxa assistencial, uma taxa de custeio. Será que ele vai contribuir? Provavelmente vai se opor, né? Porque, querendo ou não, por mais que todos sejam servidores, mas, por exemplo, professores têm reivindicações separadas, o parte da saúde tem reivindicações separadas, o pessoal de obras às vezes tem uma reivindicação separada. Você tem que ter também, vamos colocar isso aqui na pauta para ver se a gente consegue. Porque tem coisas que eu penso, né? Talvez como gestor, se não vir o pedido, eu também às vezes não vou fazer. Exato. Tem coisas que às vezes eu quero fazer. A gente ouve, por exemplo, né, nas campanhas, eu vou melhorar isso, vou fazer isso, vou valorizar o servidor. É sempre, né, é normal. Você vê que é tudo sempre a mesma coisa. Sim. Mas você tem uma demanda que é reprimida, mas ninguém vem assim, por exemplo, eu vou fazer algo novo que eu estou pensando. Por exemplo, nunca vi isso. Pelo menos não, olhando São Paulo, olhando as grandes capitais, eu não vejo assim uma ideia, vou fazer isso diferente. Vai ter que vir uma reclamação, um pedido de alguém, que é o sindicato. Exato. Senão você não vai ter reunião, você não vai ter nada.
Se você não tiver reunião, você não vai aumentar. Vai talvez ter uma reposição inflacionária só. É só. Porque senão... Como o prefeito vai saber se sei lá, o departamento... Deveria, mas eu digo, como que ele vai saber que o departamento de obras está, sei lá, com algum problema específico, né? Apesar, convenhamos, né? O departamento de obras aqui está na hora de mudar, né? Eu não sei como que ainda mantém daquele jeito. Faz tempo que eu não visito, mas estava caindo o negócio, né? Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas na gestão e a gente não quer, enquanto sindicato, ser o peso negativo de qualquer prefeito que seja. Uma curiosidade, como que você lida, fez essas primeiras reuniões, o prefeito daqui a pouco não te atende ou não quer fazer nada, porque às vezes você como presidente até entende a justificativa, né? Você entende que realmente não consegue, tem números. E como você consegue explicar? Você consegue convencer? Porque isso é uma questão que eu nunca participei. Às vezes a gente leva de forma objetiva que não dá, mas e como explicar isso e fazer uma categoria aceitar? Então, hoje o funcionário público, qualquer trabalhador, ele é muito politizado. Então, politizado no sentido de ter a informação, o direito dele. Então hoje você sabe que tem celular, tem internet, então a pessoa tem a informação na palma da mão hoje. E eles pesquisam, eles acompanham a sessão da Câmara, eles sabem como é que está mais ou menos a despesa com folha, provavelmente fazem as pesquisas. Então, quando tem a negociação, que a gente oficia o município para discutir a pauta X, o servidor já sabe mais ou menos até onde ele pode ir também. E aí, se o gestor, seja ele quem for, frustra essa possibilidade, aí eles também se frustram também, porque a negociação não avançou. Então nós tivemos uma situação agora, né, nesse governo, que foi justamente isso. Nós não avançamos a negociação, nós não tínhamos caldo para fazer uma paralisação e mesmo assim o grupo que estava insistiu. Então a gente às vezes tenta explicar. E é uma situação confortável para você? Não é confortável. É uma situação isso que eu, assim, difícil, sabe? Porque você está ali no meio. Só que eu penso da seguinte forma. Eu estou lá para defender a minha classe. Então por isso que a gente se espinha com o gestor. Porque o gestor, ele às vezes não consegue entender isso. Ele olha para a gente e fala, você que tem que decidir. Não, eu não decido sozinho, não. Então, assim, sempre é passado pelo crivo dessa categoria, o retorno. Então, se você chega lá, marca uma nova assembleia, explica para essa categoria, o prefeito diz que não tem possibilidade de dar nada agora. O que você espera deles? Então, eles vão começa a ficar tenso o clima, sabe? Por mais que você dê essa notícia tentando justificar, mas eu, por exemplo, já tive a seguinte afirmação. Você está do lado de quem? Isso que eu fico pensando. Você, querendo ou não, é eleito. Está presidente. Exatamente. Tem uma categoria que toda confia em você. E aí, como que você não vai bater? Porque é mais ou menos a lógica do advogado. Todo cliente que contrata espera que a gente vai lá e vai bater do outro lado. Vai bater, vai tentar fazer... E resolva. Então não tem esse negócio, vou tentar. E a gente sabe que advogado vai conversar com outro colega e a gente vai tendo outros processos e tenta ser bem fiel. E no final das contas, o mais importante não é o momento de audiência, de fala, é aquilo que você escreve. E daí cada um está separado. Mas no teu caso, audiência, você marcar as pautas extraordinárias com os teus servidores ali, e aí você conciliar isso, e a gente que vê de fora, não, né, mas querendo ou não, a gente tem que entender que você que está ali sofrendo, e a rusga vai vir toda para você. É uma situação assim bastante, às vezes, difícil. Eu sempre torço para não caminhar para isso, sabe? Eu não gosto, porque desde da nossa central, que nós somos filiados, a federação também, a greve, por exemplo, uma paralisação, ela sempre é o último instrumento.
Então é algo que... E eu sempre tenho ouvido dos sindicalistas mais experientes, por exemplo, é fácil você entrar numa paralisação e numa greve. Difícil é você sair. Porque se você sair sem ganhar nada, você acaba se frustrando e a tua categoria se frustra. Fui lá e fiquei... Fizemos tudo, lutamos, não deu nada. Não deu nada. Então, por isso tem que cuidar, né? É o último mecanismo. Nós já tivemos alguns atos aqui em Itaiópolis, alguns foram promissores, outros não. Então, assim, sempre tem que ter um debate muito maduro e qualquer atitude ela tem que brotar da base. Você não pode coordenar nada, querer instigar nada. Tem que partir com naturalidade da base. É a base que sabe o momento de fazer qualquer movimento. É a mesma coisa quando eu penso, associação empresarial, se tiver alguma pauta de empresários, é a mesma coisa. Exato. Você espera que o presidente vá lá e vai, se precisar ter uma rusga com o prefeito, vai ter que ter, né? Vai ter que ter. Você já teve alguma situação assim que te deixou muito desconfortável, assim? Tipo, já nessa tua experiência como presidente, que você fala, putz, não quero mais isso para mim. Eu acho que foi, Kleber, a situação lá na época da minha exoneração, sabe? Aquela foi uma fase assim que eu fiquei bastante até depressivo, sabe? Então a gente vê que muitas coisas às vezes não vale todo o teu esforço, sabe? Então hoje eu procuro trabalhar mais tecnicamente no que eu faço. Eu procuro evitar a opinião particular. Às vezes tem uma briga aí numa rede social, eu me policio, não entro em fogo cruzado, tenho me reservado mais para fazer o meu trabalho ali, que é representar o sindicato, que é fazer valer o direito desses funcionários da maneira que seja, e é isso. Em Santa Terezinha e Três Barras também fazem? Temos atuações lá, mas lá é um pouco mais difícil também, porque nós até tentamos criar uma subsede em Três Barras. Tivemos uma sala alugada, tudo com funcionário, mas a despesa estava um pouco alta, perto do que se arrecada. Então é aquilo que eu te falei, quando não tem dinheiro, não tem estrutura, arrecadação, você não consegue manter. Então a gente teve que fechar lá. Os trabalhos hoje, nesses municípios de Três Barras, Santa Terezinha, constituem assembleias, levantamento de pauta, negociação. Então, quando o servidor está sofrendo um processo administrativo, se ele é sócio, o sindicato consegue fazer essa defesa administrativa dele. Então nós temos atuado nessa linha, sabe? O pessoal sempre acha que o sindicato tem que estar envolvido com alguma questão partidária. Ou isso é só... o pessoal só acha mesmo. Porque, penso eu, né, você na qualidade de presidente, como que você vai se envolver? Você pode ter um ou outro e você vai ter que bater em quem entrar, né? Se for preciso, né? Eu gosto muito da política partidária também, tenho uma preferência pessoal minha, mas eu vejo que o sindicato ele não pode externar isso. Quem está na gestão do sindicato, fora lá, tua vida pessoal, é uma coisa. Agora, dentro do sindicato, você tem que ter o máximo de cautela. Porque, por exemplo, a diretoria ela é bem com várias opções políticas. Então, você não pode levantar uma bandeira de partido A ou partido B, o candidato A ou o candidato B, porque você acaba desunindo a tua própria direção. Então eu vejo que nós procuramos trabalhar aí nesse respeito da individualidade. E dentro do sindicato a gente evita, né, esse tipo de discussão. Você que vive com mais pessoas, acha que hoje está mais... É uma unicidade maior nessa questão, vamos dizer, política do pessoal que está dentro, ou hoje está bem politizado, está bem rixa mesmo, não é melhor nem se envolver porque... ou não? Olha, porque antigamente parecia que era sempre tudo, não, né? Mais esquerda, e hoje parece, não vejo isso, sabe? Não sei, tem essa impressão.
Hoje, os sindicatos que estão colados em partido político, de sigla partidária, eu vejo que estão tendo bastante dificuldade. Porque a própria base, Kleber, pensa diferente. Então, a própria base. Hoje, nós temos muitos trabalhadores que não pensam como a esquerda, por exemplo, pensa. Então, essa história que sindicato é de esquerda, isso aí já foi. Eu vejo que é superado isso. É que talvez a gente mora em Santa Catarina e vê um pouquinho diferente, sabe? O pessoal sempre confunde cara, olha, eu já conheço bastante gente em posição totalmente na verdade, o cara quer o benefício dele, né? Quer receber, quer ter o aumento natural, né? Todos os anos, até porque ele não tem, né? Ele não ganha comissão, não ganha nada, às vezes a única possibilidade dele, às vezes ele vai ficar ali o resto da vida, né? Exatamente. E aí, eu sempre falo assim, a pessoa às vezes vai passar, tinha possibilidade, às vezes, no privado, voar, né? Ser muito mais o dobro, só que a pessoa fica ali porque é difícil também arriscar, né? Não é todo mundo que tem esse perfil de... Mas poderia, às vezes, estar muito mais, só que são ambientes diferentes, né? Você não pode ter 100% das pessoas arriscando e também não pode ter 100% das pessoas ficando num... Você tem que ter todo mundo fazendo aquilo que veio para fazer. É bem interessante. Depois, formado agora como advogado, como é que você vê tua trajetória depois? Agora você é advogado, vendo a trajetória de tudo que passou, isso te fomentou mais a buscar essa formação? Te ajuda mais? Te ajuda menos? E a pergunta, você gosta de trabalhista? Olha, Kleber, eu te falo assim, que eu sou uma pessoa que minha mãe é servente de limpeza, meu pai é mecânico, então eu realmente vim de uma família extremamente humilde, né, do ponto de vista financeiro. Nós não tínhamos condições e tal, e essa minha entrada na vida sindical, ela me abriu muitas possibilidades de relacionamentos com pessoas do Brasil, com pessoas do estado de Santa Catarina. Inclusive, encontrei minha esposa hoje no movimento sindical. Então, eu sempre fui um cara, vamos dizer assim, de personalidade áspera, um pouco imaturo da época, assim, aquela adolescência, quando você vai entrando no estágio adulto. Então, tive todas essas fases da rebeldia, da recalcitrância, essas coisas, sabe? E aí, quando eu fui trabalhando no movimento sindical, eu sempre tive conselho, por exemplo, o ex-presidente da federação, ele sempre falava: Simeão, você tem que ter mais diálogo, não pode levar tudo a ferro e fogo, você não tem lógica você trabalhar assim. Você tem que ouvir mais, ouvir as pessoas também, para depois você falar, para você depois dar a sua opinião. E aí, quando eu conheci minha companheira, hoje minha esposa, ela sempre viu em mim um potencial, só que ela via que aquilo estava adormecido. Então ela falou assim: usa esse teu potencial para você estudar, para você faz o que você quer. Por que você não faz direito? E eu pensei assim: puxa, mas eu fazer direito? Sabe quando você vem aquele pensamento, eu fazer direito? Será que eu consigo? Eu já tinha uma idade, já estava nos 34, 35 anos, então já tinha uma idade, não é aquela vida acadêmica dos 20 e poucos anos ali, entende? Você tem às vezes uma rotina, mas eu sempre falo, talvez quando você inicia uma profissão algo diferente, novo, mais tarde, você entra com uma outra visão. E assim, não é clichê, a gente sempre achava que era clichê, mas é algo verdadeiro isso, né? Algo verdadeiro, né? E aí, como eu estava te explicando, isso fui para o curso de Direito e me identifiquei bastante, fiz muitas amizades, excelentes professores, alguns nem tanto, mas a maioria renomados, assim, pessoas que me passaram muito, muito conhecimento, e eu aprendi e eu vivenciava no meu dia a dia. Até, por exemplo, para você fazer um requerimento simples. Então, essa formação mais jurídica
até para você fundamentar aquele teu requerimento. Você abre realmente... Isso. Apesar, você fala assim, olhando, talvez você teve uma facilidade muito mais ampla, porque você já vive isso há muito tempo. Isso. Né? E aí, quando fui fazendo curso, aí chegou a fase de OAB e tal, eu pensei, ixi, agora? E agora? Como é que eu vou fazer? E aí a própria Fabiana falou, o que você pensa em fazer na OAB? Em que matéria? E eu falei para ela prontamente, direito ao trabalho. Mas você sabe que a grade do curso de direito do trabalho é um pouco limitado. Você não tem uma noção básica. E eu falei, não, mas eu vou estudar um pouco e vou fazer. E tive sucesso já, de tranquilidade na aprovação, não foi nada muito difícil, e eu me identifiquei bastante com essa área. E eu gosto do direito do trabalho não só na perspectiva de servidor público, de defesa, mas na área da CLT também. Então, hoje, estou aí trabalhando, coloco meu nome sempre à disposição e tenho prazer, se vier ações para mim conduzir, certamente vou estar trabalhando nessa área também, do direito mais na área da CLT. Por isso que eu te pergunto, assim, é natural, né? Você olha natural. Assim... E eu falo, eu não gosto muito da área do trabalho, não faço, então gosto mais da parte de servidor público porque é direito administrativo e fica ali naquela área que eu estou mais habituado, então... mas a parte trabalhista, eu falo assim, tem gente, quem gosta, gosta, quem não gosta, não tem o que fazer. Eu te perguntei o que te mais chateou, mas agora eu quero saber o que você mais... Você fala assim, olha, cheguei... O que você mais gostou e a tua melhor experiência como presidente do sindicato? Você falou das experiências, mas tem alguma coisa que você fala... Putz. Olha, do meu ponto de vista, na atividade sindical, o que eu mais gostei foi do relacionamento. Dessa abertura com pessoas do Brasil inteiro. Então, por exemplo, tem um congresso em Brasília do direito sindical. Vai a comitiva de Santa Catarina. Você vai junto. Então você vai debater com pessoas, com sindicalistas do Brasil inteiro. E às vezes você vê que as tuas dificuldades são pequenas comparado a dos outros. Então eu sempre falo assim, só quem vive esse dia a dia é que pode dar um testemunho fiel de como é. E eu te falo que para mim foi esse crescimento profissional e intelectual, que eu vejo que eu aprendi muito do que eu era para onde eu estou hoje, a questão do aprendizado mesmo, e esse, vamos dizer assim, um network, uma rede de contatos que eu consegui ter para mim hoje, que, por exemplo, se eu precisar fazer contato com uma pessoa de Lages, eu tenho. Brusque, Joinville, aonde você imaginar, eu tenho contato, sabe? E isso eu vejo que é muito... faz parte da minha vida já. Está integrado na minha questão pessoal isso. Querendo ou não, você está há quanto tempo já? Mais de 10 anos? Eu tô sindicato mesmo 2016. Porque é importante explicar que antes de 2016, o sindicato de Itaiópolis, ele atuava numa perspectiva de associação civil. Não era efetivamente... Não tinha reconhecimento. Então, na verdade, você falava o presidente do sindicato, mas na verdade era o presidente da associação. Entendi. Não deixa de ser. Então, como sindicato de 2016 para cá, são 8 anos, né? Como sindicato, né? Efetivamente reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Anteriormente, você estava na função, mas... legalmente não havia esse reconhecimento. E eu vejo que para ser sindicato, a única intervenção do Estado na atividade do sindicato é justamente a questão da unicidade do registro no órgão competente. O registro no órgão competente é o Ministério do Trabalho. É a única interferência que pode ter na atividade sindical, né? Pela Constituição. Uhum. Não, interessante. Simeão, estamos chegando ao fim da nossa conversa, tá?
Eu quero te agradecer imensamente, né, ter aceito esse convite. A gente batia um papo, a gente tem um relacionamento que no começo talvez não foi dos melhores, foi mais conturbado. E eu fiz questão de tê-lo aqui presente, justamente pelo que você falou de experiência, amadurecimento. Eu 10 anos atrás sou uma pessoa, hoje, graças a Deus, sou outra. Espero, daqui a 10 anos, continuar nessa evolução. A gente tem, né, a tendência de sempre melhorar, ficar um pouco mais sábio. Vai errar no caminho, a gente vai errar, mas evitando sempre os erros que são cotidianos. Agradeço demais um pouco dessa aula de sindicato, porque a gente vê de fora é uma coisa, você ser de dentro é outra, e eu já tinha quase um pouco a certeza que essas questões, às vezes, de greve e tal, às vezes eu tinha essa plena certeza que não era sempre o objetivo, que o objetivo era outro, e eu sempre me colocava às vezes, nessa situação, pô, você às vezes tem que ir para a greve porque você está defendendo uma coletividade e não tem que escapar. E querendo ou não, você às vezes ficar de mal com todos. Daqui a pouco um prefeito sim, um prefeito não. Daqui a pouco ficou mal de um ano, no outro já ficou de bem. E às vezes um vai entender, o outro não vai entender, enfim, né? Então essa é uma experiência que só quem está na pele vive, sabe. Precisa ter sindicato, precisa, como a gente tem a Associação Empresarial, OAB, precisa, senão ninguém vai defender, isso está claro, né? Todos nós aqui somos advogados, o nosso jurídico tem muito advogado que assiste, né? E é um público mais voltado a esse perfil. E novamente, espero mais tarde tê-lo também. A gente vai fazer possivelmente depois uma rodada com advogados, então possivelmente ou daqui a pouco vai estar com sua esposa junto aí, que também é advogada. E agradeço mais uma vez e coloco sempre aqui a nossa disposição, nosso cantinho aí, se quiser dar um abraço aí para a galera. E mais uma vez agradecido aí. Então, Kleber, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, e é muito legal a gente trazer aí um pouco da vivência, da experiência. Nem sempre é tão fácil, né? Tem as dificuldades de encarar, mas enfim, eu acho que todo esse percurso da tua vida, ele te agrega algo positivo. Então é muito legal a gente poder expor para quem é mais jovem, principalmente, que a vida ela tem os momentos da dificuldade, que você tem que parar, respirar e botar as ideias em ordem para você continuar avançando. Então, uma coisa que eu falo para quem está nos ouvindo é que não adianta você se achar o dono da razão. Então, não adianta, isso não resolve nada. Você precisa esfriar a tua mente, procurar a melhor alternativa e sempre preservar o diálogo, né? Eu penso que hoje o diálogo a gente resolve muita situação sem briga. Exatamente. Claro, quando no direito, no meu trabalho de sindicato, o precisor vai para a briga. Mas a ideia é não enfrentar, não ter resistência, não dar de frente com ninguém. Então, também agradeço mais uma vez e um grande abraço para quem ouviu aí, quem está ouvindo o podcast. E estamos sempre aí às ordens, à disposição de vocês para continuar o bater-papo. Com certeza. Lembrando, eu sempre esqueço, lembra de curtir, seguir, comentar, ative o sininho, tá no YouTube, vai estar no Spotify, então vou deixar também depois o Instagram do Dr. Simeão, vai estar embaixo, então a gente sempre vai estar, né, sigam ele nas redes sociais e até uma próxima. Até mais.